Forte abraço a vocês que me acompanham aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, onde disponibilizamos vídeos com dicas, palpites e pitacos a respeito dos campeonatos que acontecem na temporada de 2022 aqui na América do Sul, no Brasil, no estado de São Paulo, em Ribeirão Preto ou aqui na minha casa. É da onde eu estou partindo hoje, 20 de junho de 2022, uma segunda-feira com muito assunto para nós tratarmos. Vamos tratar o conteúdo, são 3 conteúdos: Campeonato Brasileiro da Série A, com os destaques do dia, do jogo, da hora, toda essa confusão com VAR ou sem VAR. Falaremos rapidamente a respeito dos jogos e da classificação da Série B, que já está vivendo alguns clubes em condição excepcional e outros em condição muito apertada. E no final, a cereja do bolo é o que acontecerá no meio de semana, a volta da Copa do Brasil, fase oitavas, com 7 jogos. Vamos destacar os 8, mas neste meio de semana são 7 jogos. Mais uma vez eu agradeço a Vinícius Falquete, meu parceiro de toda hora, de toda mão, de toda responsabilidade, e ao Thiago, que está de volta. Tudo bem, Thiago? Fim de semana bom, tranquilo, e aí? Obrigado mais uma vez pelo convite, é muito bom estar de volta aqui. A gente vai estar falando sobre muito assunto. E o destaque é para talvez não, né? Com certeza até agora a rodada mais polêmica da Série A desse Campeonato Brasileiro. Mais uma vez o VAR intervindo e deixando de intervir em momentos cruciais no jogo. E a gente vai estar aqui para discutir um pouco sobre esse final de semana e o meio de semana também, Juninho. Fim de semana cheio de detalhes, né? A gente ouvindo, Tiago, rapidamente você trouxe esse tema. Esse tema é o tema do. É um conteúdo não oficial, mas é o conteúdo importante do programa de hoje, porque nós tivemos opiniões divergentes de fatos decisivos. Porque, puxa vida, se um time vence o outro com um gol de pênalti e esse pênalti gera uma única dúvida, para mim é muito preocupante, porque nós deveríamos estar vivendo um ambiente de segurança da arbitragem brasileira, já que o VAR veio para somar. Parece que o VAR soma em todos os países que ele está oficializado como ferramenta de apoio aos árbitros. É uma ferramenta de apoio aos árbitros. Eu não sei se ela serve de apoio, Thiago, me diz aí, ou ela entrega o árbitro? Né? Tinha toda essa dúvida, como será que vai ser o VAR no Brasil? Aqui a arbitragem é uma das mais polêmicas que tem. E todo mundo achou que a grande parte, pelo menos, achou que ia vir para ajudar, né? Porque a gente tinha como parâmetro, né, para comparar o VAR que foi utilizado nas competições da FIFA e tudo mais. E aí acaba iludindo um pouco, né? Porque a gente vê uma velocidade altíssima lá, a gente vê interferindo só em lances capitais mesmo, em lances interpretativos, e quando interfere também é uma velocidade absolutamente diferente daqui, né? Então acabou criando uma ilusão de que seria talvez a salvação para a arbitragem brasileira, que é sempre tão polêmica e criticada, mas parece que só aumentou as polêmicas, porque antes você tinha o argumento de mas não tem como ele rever o lance, não tem isso, não tem aquilo, argumento que não existe mais, então acaba gerando uma polêmica ainda maior. E aí, como sempre, a arbitragem aqui acaba sendo destaque em várias das partidas, Juninho. Mais um detalhe que eu queria só postar, o Thiago, é que o Campeonato Brasileiro da Série A, como ele é um campeonato muito longo, essas reclamações elas vão diluindo no decorrer das 38 rodadas, né? Mas fica claro e sem dúvida, nós que gostamos, que curtimos futebol, eu sou do futebol oficialmente desde 1970, eu vivo disso, e nós imaginávamos segurança, uma coisa até para curtir mais, para ter. Foi com VAR, foi sem VAR. Na verdade, tá tão ruim que tá atrapalhando, eu acho, até quem ganha. Vamos nessa, então? Temos aqui, o Vinícius vai trazer para nós, Thiago, uma geral de todos os jogos. Depois eu vou atuar rapidamente aqui. Olha lá, ó. Nós tivemos aí os empates iniciais da rodada no sábado, Cuiabá e Ceará, me parece que não foi bom para ninguém. Santos e Bragantino. Santos começou bem, depois sofreu o empate, Thiago? O Santos começou bem, como sempre, na Vila, é um time com outra postura, um time mais ofensivo, que busca mais o gol. Teve uma noite inspirada no primeiro tempo do Léo Batistão, né, que foi muito criticado quando chegou,
no ano passado. Esse ano no Brasileiro ele veio dando a volta por cima, ele vem sendo importante. Abre 2-0 e aí, ainda no primeiro tempo, o Bragantino desconta com o gol do Johan, que vinha de uma rodada passada excepcional. E aí o Luan Cândido, que é um dos destaques do Bragantino para mim, não só do campeonato, mas pegar o time como todo, é um lateral muito diferente do nível dos laterais que tem no Brasil, não é o melhor, mas se pegar no geral, certamente ele está ali entre os primeiros. E é um dos poucos que não tem esse medo de arriscar de longe, arriscar de fora, que a gente também sempre bate na tecla aqui de que isso pode mudar o jogo. E aí empata o jogo, o João Paulo já vinha sendo destaque no jogo, né, fazendo várias defesas, o que mostra um pouco da inconstância do Santos, não só na temporada, mas dentro do mesmo jogo. Né? Dentro de um jogo, o Santos ele não consegue se manter por muito tempo no domínio do jogo, também não sofre o jogo inteiro, é uma oscilação dentro do jogo que atrapalha o time do Santos. Não à toa a torcida protestou, claro, sem violência nem nada, mas protestou gritando que é quarta-feira, porque a gente vai ter a Copa do Brasil, mas é um resultado que levaria o Santos para quarto colocado, né, para a quarta colocação, claro, antes dos outros jogos da rodada, e aí o empate mantém o Santos ali com 18 pontos, se eu não estou enganado. Acaba não sendo muito bom para ninguém, mas poderia ser pior, né, Juninho? Sem dúvida, um jogo interessante. Eu passei rapidamente pelo Cuiabá e o Ceará, porque não mexeu muito com o contexto, só lembrando que o Cuiabá está em 18º, o Ceará em 13º, com um sinal de ótima recuperação, e no meio de semana nós teremos o jogo Fortaleza e Ceará, o jogo de ida da Copa do Brasil. Voltando para o Santos, como o Thiago disse muito bem, 16 minutos, Léo Batistão, primeiro tempo, 35 minutos, 2-0 de novo, Léo Batistão. Aí o gol do Johan, como o Thiago descreveu e tal. 45 do primeiro tempo, ir para o intervalo 2-0 é mais confortável do que 2-1, de toda forma foi isso que aconteceu. Eu registrei, Thiago, a expulsão do Fabian Bustos aos 28 minutos do segundo tempo. Eu não acho legal, eu já fui treinador, eu também fui expulso, eu não acho legal, acho que o time fica muito exposto num momento factual, numa coisa muito rápida, mas o Santos já havia sofrido o segundo gol com 25 minutos de Luan Cândido, então eu acho que o treinador, ele ali poderia ajudar um pouquinho. Como o Thiago disse, o Santos 18 pontos na 8ª posição, Red Bull com os mesmos 18 na 10ª posição, uma briga ali particular. No meio de semana, o Santos tem a primeira partida da Copa do Brasil, 8ª lá contra o Corinthians, lá no campo do Corinthians. Bem, falamos de Santos 2, Bragantino 2, falamos de Cuiabá 0, Ceará 0, nesse podcast Passando a Limpo do dia 20 de junho. E agora eu quero saber do meu amigo Thiago, meu parceiro. Ô, Thiago, eu tô vendo de novo, rapaz. Ali eu tô vendo o Atlético Mineiro com 2, tem um X no meio, tem um 0 e o outro é o Flamengo. Foi a 4ª derrota seguida do Flamengo? Não, né? Ele ganhou no meio de semana. Mas mesmo assim, o que está acontecendo com o Mengão, Thiago? Foi uma coisa que o próprio Dorival falou, né? Que ele não esperava... Ele esperava ver o time evoluindo, né, e não regredindo, que foi o que aconteceu. Foi uma atuação... o Flamengo teve chances, é claro, mesmo quando nessa fase ruim perdendo. É um time que cria bastante oportunidades pelos seus destaques individuais, né, tecnicamente falando. Mas é um jogo que até o gol do Atlético, o Flamengo tinha tido as melhores oportunidades. O Everton tinha feito já boas defesas, o Andreas Pereira tinha começado muito bem o jogo. E aí o Atlético consegue, entre aspas, né, achar um gol, né, com o Nacho, que está numa fase boa, mesmo com o Atlético não estando no seu melhor momento, o Nacho vem agregando bastante. E aí, a partir daí, o Mineirão lotado acaba virando outra atmosfera, né, que pesa a favor do Atlético. E no segundo tempo continua a mesma coisa, um ataquezinho ali, um ataquezinho aqui. Não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo de boas oportunidades para os ambos os lados. E aí o Atlético, numa bola longa, o Hulk ajeita de cabeça de maneira muito inteligente para o Ademir, que é outro cara que, mesmo com o time estando abaixo, é um cara que tem alguns destaques, porque ele é o cara do 1 contra 1, um cara que pega e vai para cima, não tem medo de arriscar, faz o 2-0 e aí mata o jogo, né, praticamente,
pelo tempo do gol. O meu destaque vai mais pela ausência do Gabigol no jogo, né? O Gabriel pouco participou, não finalizou praticamente, não levou perigo para o gol do Everson, tanto que o Pedro acaba entrando, como de costume. Então, vitória importantíssima para o Atlético. O Turco mesmo disse que nunca se sentiu ameaçado no cargo, mas é uma vitória que tira um peso enorme, até porque eles se enfrentam de novo já no meio de semana, então, quem ainda não tem um pouco disso, a gente jogou com eles no domingo e perdeu. O que a gente tem que mudar? Então, gera essa expectativa para o confronto do meio de semana, mas vitória merecida, principalmente pelo oportunismo do Galo, Juninho. Sem dúvida. Os dois clubes, né? Os dois clubes muito fortes nos últimos anos, né? E vivendo com ótimos resultados num ano diferente, né? As duas equipes com mudança, o Atlético mudança de treinador, o Flamengo escolhendo mal para mudar treinador, escolhendo o tempo errado, a hora errada, um monte de coisa que com certeza está refletindo, isso tudo está explodindo lá no ambiente do Flamengo. Eu não tenho dúvida nenhuma, Thiago, para concluir a minha dica é o problema que deve ter no ambiente do Flamengo. Não tenho dúvida nenhuma que lá no vestiário os jogadores do Flamengo não estão vivendo um momento legal. Como você disse, Nacho aproveitou o rebote do Diego com 34 minutos, fez 1-0, uma falha. Todo mundo diz que o jogador de defesa tem que correr para a linha do gol na hora que alguém chuta, alguém cabeceia e não for ninguém do Flamengo, o Nacho ficou livre, isso 34 minutos do segundo tempo, e no 34 minutos do primeiro tempo, 39 minutos do segundo tempo, o Ademir fez um gol com uma ajeitada muito legal, muito inteligente do Hulk. O Atlético Mineiro volta a uma posição diferente, quarto lugar, uma briga direta pelas primeiras colocações, ainda distante do primeiro lugar, e o Flamengo acomodado ali num número que não parecia ser o número do Flamengo neste ano. No meio de semana nós teremos de volta esse mesmo jogo no mesmo estádio Mineirão, só que valendo pela Copa do Brasil. Tenho certeza que o Dorival vai ter que fazer alguma mudança. Eu vou te dizer, viu, Thiago? Para finalizar, vai ter que ter uma mudança estratégica nesse Flamengo. Não parece ser um caminho fácil de se fazer. Bom, falamos do Atlético Mineiro 2-0 no Flamengo, vamos para Corinthians 1, Goiás 0, Neoquímica Arena, neste domingo, dia 19, um jogo que eu trabalhei. O que você me diz, Thiago? Aquele pênalti foi bom, foi ruim? O que acontece? Porque sair pênalti para o Corinthians é gol, porque o Fábio praticamente não erra, só errou um, se não me engano. Como foi? O Fábio ele tinha perdido o último que ele tinha cobrado contra o Deportivo Cali na Libertadores, que acabou custando a primeira colocação para o Corinthians, mas é um cara de números extraordinários, não só no Corinthians, mas também no Atlético, né? Então, o torcedor corintiano, quando ele vai para a bola, independente de ter perdido o último ou não, sente uma confiança. O pênalti em si é um pênalti que tem aquela regra que braço de apoio, bateu na barriga antes, então tem essa discussão, né? É um pênalti completamente... Não é nem muito discutível pela regra, porque pela regra que não deveria ser marcado. Eu estava até conversando com uns amigos meus que o juiz marcar o pênalti, tudo bem, porque é uma coisa de uma fração de segundo, uma coisa que a bola bate no braço, então às vezes ele nem percebe o toque na barriga, ou nem percebe o braço de apoio, mas mesmo que ele possa ver dentro de campo, ele marcar o pênalti, o VAR tem a obrigação de chamar. Então, para mim, o erro não é nem do árbitro principal nesse caso, porque é um lance, como eu disse, muito rápido, onde ele não pode estar olhando só para um lugar, né? Porque tem que ficar atento na área, quando a bola está na área, você tem que ficar atento na área toda, mas o VAR ele tem que intervir sim, mas enfim, o pênalti foi marcado, o Corinthians converteu, no momento que o Corinthians estava crescendo no jogo. Não foi uma atuação brilhante, mas eu acho que foi uma atuação segura do Corinthians, que mais uma vez, assim como contra o Juventude, praticamente não sofreu, né? Você vê a diferença do time nos seus domínios de fora, contra o Atlético Paranaense, sofreu quase o jogo inteiro. Aí os últimos 2 jogos em casa quase não sofreu. Uma partida segura defensivamente. Aí ofensivamente não criou muitas chances, mas teve a postura correta de marcar um pouco ali para frente, de tentar ser o mais rápido e ágil possível quando tem a bola. Aí os destaques, na minha opinião, vai para o lado direito do primeiro tempo, que foi onde mais atacou, né? Com o Rafael Ramos, ali o Watson, o Duqueiroz, mais uma vez sendo muito importante caindo por lá.
E o destaque maior do jogo, na minha opinião, é a volta do Fagner, né, que não preciso nem falar, a diferença e o peso que ele traz para o time. O Rafael Ramos é um bom jogador, sim, bom lateral, teve boas atuações, é um cara que erra pouco, mas você tem a volta de um dos seus líderes, né? Isso pesa até por conta do rodízio, né? Porque ele estava tendo que improvisar o Mantuan de lateral direito. Então, essa volta do Fagner dá um peso positivo. Tiveram jogadores que saíram com lesões, aparentemente nada grave, aparentemente foi mais por precaução, assim como o William, né, que não foi nem relacionado, porque tem jogo na quarta, já tem jogo de novo no domingo, já tem jogo no meio de semana, então, mais vitória importante, igual o número de pontos com o Palmeiras, que joga hoje, é claro, é favorito mesmo sendo um clássico fora de casa, mas não seria nenhum absurdo o São Paulo roubar, né, pontos do Palmeiras, o que acabaria sendo muito útil para o time do Corinthians, que vence. Não convence, mas faz o dever, que é muito forte dentro de casa, desde a inauguração da Neoquímica Arena, Juninho. Sem dúvida, boa descrição do que eu cuido. Tem hora que não consigo jogar bem, não tô com dificuldade. Ganhar de 1-0 é um presente dos maiores, né? E Dos deuses do futebol, um né? jogo com. Coisa do futebol, isso aí faz parte. Daqui 10 anos, o nego não vai lembrar que teve, inclusive, o problema do lance do bambu lá com o garoto lá do Goiás, que puxou, Pedro. Você fez uma colocação interessante. O árbitro, eu acho que em qualquer circunstância, o árbitro, ele apitou o que ele viu. Para ele, a bola tocou na mão e a bola tocou no braço do Caio, o jogador do Goiás. O juiz apitou. Mesmo apitando a 1,5 metro, ele estava a 2 metros, é um juiz que tem um condicionamento físico muito bom, ele tem que ir no VAR ver, amigo, você pode falar o que você quiser, eu apitei, eu tenho certeza, para mim a bola tocou, não há dúvida nenhuma, se do peito para o braço, do braço foi do peito para o braço, e aí eu fiquei mais preocupado com o segundo pênalti, viu Thiago? A puxadinha do bambu com a camiseta esticada. Rapaz, isso aí a gente não orienta na categoria de base o garoto a fazer. Não puxa o jogador pela camisa. Puxa o jogador pelo braço, pelo pescoço, porque pela camisa o cara para o frame naquela posição, a camisa esticadinha daquele jeito, porque a camisa ela é flexível, ela é elástica. Então, esse também eu acho que o árbitro tinha que ir lá e ver. De toda forma, eu não sei se o procedimento protocolar é esse, é obrigado aí eu não ir. A vitória do Corinthians, que mantém o Corinthians lá na briga. Gol do Fábio, 33 minutos do primeiro tempo, Corinthians em segundo, Goiás em 17º, apertadérrimo. O Corinthians tem Santos no meio de semana e Goiás tem Atlético Goianiense no meio de semana, valendo pela Copa do Brasil. Vamos para esse jogo aqui, 1-0 do Atlético, Thiago, num gol também que o árbitro teve que ir ver de novo a existência do VAR para alguma coisa, a expulsão do garoto do Coritiba no finalzinho, antes de tomar o gol. O que você me fala desse jogo? Mais uma vez o pênalti sofrido pelo Vitor Roque, né, que foi o que a gente comentou do jogo contra o Corinthians. Ele entra e faz um auê danado, mas de novo o VAR intervindo, o lance, de novo, vai ter pessoa que vai falar que sim, pessoa que vai falar que não. É raro hoje em dia você ter um lance que todo mundo, no geral, vai concordar, vai falar indiscutível, pronto, acabou. Do jogo em si, um jogo onde o Coritiba não mereceu perder. Na minha visão, o Coritiba que teve a proposta ofensiva, é claro, joga em casa, a gente conhece o Felipão quando joga fora, a gente conhece o Atlético quando não joga na Arena da Baixada, mas o Coritiba atacando muito ali com o Igor Paixão, que a gente sempre destaca, ele vai bem quase toda a rodada, um Aleph Manga participando muito bem, inclusive fazendo um gol, esse sim bem anulado, né, com impedimento no primeiro momento, né, ele pega o rebote dele mesmo, mas um jogo onde o Bento acaba sendo o destaque do jogo pelas defesas, inclusive no finalzinho, uma defesaça na cabeçada do Léo Gamalho, mas é um jogo onde o Atlético vence, continua lá em cima, continua pontuando, vem numa crescente muito boa, que é importantíssimo também para esses campeonatos de meio de semana. Então, o Coritiba começa a dar uma oscilada ali, uma oscilada aqui, né? Vem de três rodadas sem vitória, né? Com 2 jogando em casa. É claro, só adversário difícil, mas o Coritiba ele
o começo bom e positivo dele mantém ele ali na parte de cima da tabela ainda, e ainda longe de se preocupar com zona de rebaixamento, essas coisas, porque é normal também um time oscilar, né? Ainda mais um time que não tem a força para se manter no G4 o campeonato inteiro, vai oscilar, vai voltar a ganhar, e depois vai tropeçar de novo. A vitória, não que o Atlético não tenha merecido, porque eu sempre acho que se o time ganhou, ele teve algum mérito, né? Foi mais oportunista, se defendeu um pouco melhor, mas o Coritiba, na minha visão, pela proposta e pelas chances criadas, até porque o destaque, na minha visão, foi o Bento, não merecia perder esse Atletiba não, Juninho. Foi uma ótima explicação que envolve o Felipe, envolve o Coritiba, o status das duas equipes, o Coritiba ainda numa posição confortável, mas numericamente mais próximo do rebaixamento, e o Atlético um pouco parecido com o Corinthians. Quando falo do Atlético, sempre lembro do Corinthians, que não tem um desempenho tão impactante, mas os números de aproveitamento do Corinthians e do Atlético são assim, destaque claro, né? O Atlético, deixa eu confirmar a posição do Atlético. O Atlético está em terceiro lugar. Olha só que maravilha de posição. Boa, Thiago. Boa, Vinícius. Muito boa. Olha aí. O Atlético em terceiro lugar. Que coisa legal. Um resultado super importante, porque no meio de semana o Atlético tem o Bahia fora de casa, né? Pela Copa do Brasil. Muito legal. Vamos seguindo. Traz lá o próximo jogo. Ixi, esse jogo aqui. Vamos ser rápido, Thiago, porque esse jogo aqui é muita confusão desde o início. Internacional 2, Botafogo 3 de virada com jogador a menos desde 6 minutos do primeiro tempo, Thiago. O que é isso? É um jogo que o espetáculo do jogo, porque foi um jogo muito legal de assistir sem a interferência do árbitro, com muitas chances, muitos gols, mas não tem como falar que o principal destaque não vai para a arbitragem, né? A arbitragem, o time fora de casa, ele já vai com um planejamento, uma estratégia diferente do que joga em casa quase sempre. Aí aos 6 minutos você tem um lance que na minha visão é indiscutível, aquele pênalti não existe, e aí se tivesse batido no braço sim, seria para vermelho, porque a bola do Alan Patrick estava indo para o gol, já tinha passado pelo Gatito, mas não existe aquele pênalti, então não existe a expulsão, muda o jogo inteiro, mas o Botafogo foi muito guerreiro, você vê o Botafogo de novo na parte de cima da tabela, o que é crucial para esse projeto. O Inter se mantém nas primeiras posições, é claro, ele poderia estar no G4 caso vencesse, mas o jogo em si, a vitória, não tem como falar que não foi merecida, né? Porque foi prejudicado aos 6 minutos e acaba vencendo o jogo no última bola, tinha tomado um gol já nos acréscimos, um gol que foi anulado pelo Mercado, que depois foi expulso ali na confusão pós-jogo. Aí o Botafogo faz o gol com o Hugo ali, que é um cara criticado pela torcida, então é um gol que muda coisa para muito jogador nesse jogo. E o principal destaque na minha visão é o time do Mano Menezes tomar 3 gols com um a mais desde o começo, né? É o Inter que a gente sempre vem destacando a solidez defensiva, que quase não sofre, tanto no Beira-Rio quanto quando joga fora dos seus domínios, sofre 3 gols de um Botafogo, que é um time que vem tendo dificuldades na parte de criação. Então é uma coisa que é raro de se ver, né? E desde os times passados do Mano, né? Sempre foi um cara que onde passou teve uma solidez defensiva muito grande. Mas a vitória crucial para o Botafogo, não desespera o Inter, é claro, o Inter está ali logo na cola no G4, com a mesma pontuação. Mas é jogo interessante, polêmico, mas interessante, Juninho. Jogo bom. Jogo bom, eu assisti 2 vezes os melhores lances, porque ele foi repleto de envolvimentos ofensivos, as defesas, 5 gols, né? Começa por aí, começa com 5 e mais 5 chances no mínimo. Quer dizer, você tem um jogo com 10, 12, 14 oportunidades, tanto para Internacional quanto para Botafogo. Você citou muito bem uma vitória que marca esse Botafogo, que precisa dessas vitórias sim, né? O Internacional abriu 1-0 já com um jogador a mais. Edenilson, 8 minutos. Aos 12, Busso fez 2-0. Ainda aos 18 do primeiro tempo, em 15 minutos de tudo isso rolando, o Botafogo fez 1-2. Depois, no comecinho do segundo tempo, 2-2. E no último lance do jogo, fez um 3-2, que vai entrar para a história. No caso do Mano, que ele tem aquela história lá, o Grêmio Santa Cruz, agora ele vai ter essa história aí que ele perdeu. Você citou muito bem, não é comum, não é padrão os times que o Mano dirige tomar assim 3 gols num jogo em que estava
vencendo. O Internacional fica na 5ª colocação e o Botafogo sobe e sobe muito para a 7ª colocação. O Botafogo tem Copa do Brasil, mas não é neste meio de semana, é no próximo meio de semana. O jogo contra o América vai ser na outra quinta-feira, inclusive. Fortaleza 1, América Mineiro 1, gol de Iago Pikachu, 42 minutos do primeiro tempo. O que você me diz, Thiago? Vitória crucial para o Leão do PC, né, que tira o time da lanterna, empurra o Juventude com a derrota sofrida para o Atlético Goianiense. Ainda está no Z4, é claro, você não vai sair da noite para o dia, você não vai sair em nenhuma rodada, mas a Fortaleza vem melhorando o seu desempenho, vem pontuando mais nas últimas rodadas, está mais próximo ali, não está fácil ainda para sair da zona, mas vem pontuando, vem subindo, o que é muito importante, a torcida vem abraçando o time, né, sabe o quanto é importante, até pelos resultados do time nas últimas temporadas, é natural que a torcida abrace e jogue junto com o time. O gol do Pikachu, que é sempre um dos destaques do Fortaleza, quando joga no Castelão ele é mais ofensivo ainda, mas o destaque do jogo sem dúvida nenhuma para mim, é o Marcelo Boeck, que fez defesas, talvez tenha sido até o momento a melhor atuação de um goleiro nessa edição do Brasileirão. Foram pelo menos umas 5 defesas de altíssimo nível, né? Que a gente chama de milagre, uma defesaça, foram pelo menos umas 5 ali, principalmente nas bolas aéreas da equipe do América, bolas que sobravam, rebatiam. Ele foi crucial, sem dúvida nenhuma, entre as melhores atuações de um goleiro. O Lucas Lima, ele vem sendo importante, né, muito criticado no Palmeiras, mas ele vem participando bem dos jogos. Teve o problema do Lucas Crispim, que foi afastado por conta de uma festa de aniversário. Então tinha todo esse extracampo também, gente falando do Vojvoda, que está começando a ficar pendurado lá, então a vitória tira um peso gigante, apesar do América ter tido muitas oportunidades, então não foi um jogo de domínio, nem um jogo fácil para o Fortaleza. Vitória crucial, Juninho, quando você está na zona de rebaixamento, e você consegue, mesmo que dentro da zona, ultrapassar alguém, já mostra que você está crescendo, que os outros times também estão oscilando, que você vem numa crescente, então vitória muito importante para o Fortaleza, Juninho. Sem dúvida, você colocou tópicos aí muito importantes, eu só vou confirmar, sancionar, sacramentar, porque uma vitória, Fortaleza jogando contra um time que vai brigar com ele também contra rebaixamento, um time que também tem compromissos de Copa do Brasil. Então era o momento de vencer para respirar um pouquinho, pula uma posição de 20 para 19, mas traz um ambiente muito positivo. Você colocou muito bem a descrição desse jogo, como eu disse, e Iago Pikachu aos 42 minutos, uma cabeçada ali já no segundo pau, fez o gol da vitória do time do Fortaleza. Vamos para a vitória, Atlético Goianiense 3, Juventude 1, algo parecido que você falou com o Fortaleza, podemos utilizar com o Atlético Goianiense, né, Thiago? Vitória importantíssima também para a situação do Atlético. O Atlético já vinha vencido o último jogo em casa nos acréscimos, então vem começando a pontuar em casa, a usar o seu domínio a seu favor. De virada, né, o que mostra também que o time não sentiu muito baque, não sentiu porque saiu perdendo e teve um pênalti perdido, né? Então, o pênalti pelo Marlon Freitas, que depois veio a dar assistência para o primeiro gol, se não me engano. De virada, então, vitória importantíssima. É um dos destaques para mim, o Wellington Rato é um jogador que tem uma função meio que de coringa no Atlético, porque ele cai por tudo que é lado, ele finaliza, ele faz pivô, ele é rápido, então é uma peça para ficar de olho sim. Todo mundo que vai jogar contra o Atlético tem que ficar atento nesse jogador, que é um jogador interessante, né? Porque esses times de Juninho que estão sempre lá mais para baixo, sempre acaba tendo alguém que se destaca um pouco mais, né? Então, o próprio Marlon Freitas, que perdeu o pênalti, vem desde a última temporada jogando num nível legal, nível bacana. Vitória importantíssima, fundo Juventude na lanterna, Juventude segunda rodada seguida aqui perde de virada, né? Perdeu para o Santos na última rodada e agora perde aí para a equipe do Dragão. E aí começa a se complicar, é ultrapassado do mesmo jeito que quem sai da lanterna e vai para outra posição tira um pouco o peso, quem sai de uma posição e vai para a lanterna fica com uma carga maior em cima das costas, né, Juninho? Então tem que ficar atento aí, próxima rodada é complicado, então, tipo, a gente desconhece o Brasileirão, o próprio Curitiba que estava no G4 já está em 15º, então você tem que ficar atento, porque 3 rodadinhas ali sem pontuar ou pontuando muito pouco, 2 pontos, você já cai muito
O Juventude, se perder no próximo jogo, vão ser 0 dos 9 pontos disputados nas últimas 3 rodadas. Então, liga mais do que nunca o alerta aí o time de Caxias, Juninho. Sem dúvida nenhuma, esse final aí é perfeito. O time saiu à frente, o Juventude 1-0, Rodrigo Soares, 22 do primeiro tempo, né? Teve a expulsão de William Matheus, isso aí é uma coisa que comissão técnica tem que ter muito cuidado. Você está fazendo um jogo fora de casa, está ganhando, você não pode facilitar. A partir da expulsão, provavelmente deve ter facilitado mais. O Atlético empatou com o Ayrton aos 13. Aos 17 do segundo faz 2-1, aos 40 consolida o 3-1. Não tenho que discutir. No meio de semana, o Atlético enfrenta o Goiás, nós já falamos sobre isso. Fluminense 2-0 no Avaí, Thiago, é o jogo da sequência. Me parece resultado tranquilo, um jogo que poderia ser muito difícil. Me pareceu que o jogo foi mais tranquilo do que imaginava o pessoal do Fluminense, Thiago. O Avaí chega a empatar, né? Quando o jogo está 1-0 para o Fluminense, o Avaí chega a fazer o primeiro antes do Fluminense ampliar, o gol foi anulado. O Fluminense abriu o placar logo no primeiro ataque, praticamente, né, com o Cano, sempre oportunista, sempre bem colocado. O Fluminense estava precisando de uma partida sólida defensiva, né, um time que vem levando alguns gols que a gente chama de gol bobo no futebol, né, gol de falha de posicionamento, de uma troca de posição ali. Então, é importante, sim. É o Fluminense que vem criando muitas oportunidades, né, com o time do Diniz, que é um time muito ofensivo. Destaque também para o Luiz Henrique, que é um garoto muito bom de bola. Ele tá acertado com o Real Betis, né? Mas é um canhoto que tem muita força, velocidade e inteligência. Ele participa demais. Ele é muito importante no jogo sem bola também. Ele sempre tem alguns desarmes por jogo, o que não é normal a posição dele, né? Um ponta desarmar tanto assim. Então a vitória é importante, né? O Avaí vinha de uma vitória contra o Fortaleza por 3-2. O gol do Avaí tinha sido do Bissoli, que é um cara que vem sendo importantíssimo para esse time do Avaí, né? Tinha feito 2 gols já contra o Fortaleza. Então, uma vitória importantíssima para o Flu, que vence em casa. O Flu que tem um adversário complicado, né? Que é o Cruzeiro, na Copa do Brasil. Então, vitória importantíssima para o tricolor carioca, Juninho. Exatamente, vitória importantíssima, bem citado por você, porque traz o Fluminense para uma 6ª colocação, que parecia ser mais complicado nos últimos tempos, né? E o Fluminense, como você citou bem, no meio de semana, recebe o Cruzeiro no Maracanã. Olha, é um jogo a se assistir, porque um time grande está na primeira divisão, um time grande está na segunda divisão, vão se enfrentar, né? Então, isso aí. Ficou faltando, sim, o jogo que nós teremos hoje à noite, como você disse, 20 horas, São Paulo e Palmeiras. Esse é um jogo que a gente vai curtir. Vamos ver a classificação após esta rodada. Olha lá, o Vinícius está trazendo para nós. Palmeiras se mantém numa posição confortável. Se perder hoje, continua na primeira colocação, em função do saldo de gols, a não ser que ele perca de um monte, que isso aí que não irá acontecer. Corinthians muito bem em segundo lugar, o Atlético Paranaense uma ascensão sólida, sem dúvida nenhuma, o clube que neste ano que mais se virou em campo é o Atlético Paranaense. O Mineiro conseguiu bom resultado, o Internacional mesmo com derrota fica ali tranquilamente confortável em quinto lugar, Fluminense chegando bem, Botafogo com uma boa posição, o Santos também, São Paulo, Bragantino, os paulistas que estavam ali a meia distância conseguiram chegar na parte alta. Na parte baixa, que é a parte baixa o número é maior, o Avaí, o Atlético Goianiense em recuperação, o Ceará em recuperação, o Flamengo enrolado com um monte de problema, Coritiba em queda, uma coisa preocupante, o América Mineiro também. Daí para baixo, quem tem 15 pontos tem que ficar satisfeito de não estar na linha do rebaixamento, né, Thiago? É o máximo que pode fazer. Goiás, Cuiabá, Fortaleza e Juventude. Gente, era isso que a gente queria trazer nesse primeiro momento do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos trazer também, a partir de hoje, toda segunda-feira, o destaque da Série B, que, coincidentemente, uma rodada que se encerrou no domingo, né? Olha lá, Bahia 0, perdeu do Chapecoense, perdeu em casa, Bahia perdeu de 1-0 Chapecoense, Cruzeiro de novo no meio da semana. O Bahia foi lá na terça-feira, Cruzeiro 2-0 na Ponte Preta, Vila Nova e Operário 0-0, Criciúma perdeu,
jogar fora de casa, essa Série B me parece ser interessante, viu, Thiago? O que você me diz? É mais fácil? Olha aí, ó, quantos resultados? 1, 2, 3, 4 resultados, Thiago? 4 vitórias fora de casa? O que é isso? É mais fácil jogar fora? A Série B, como sempre, é um campeonato meio traiçoeiro, né? A gente gosta de falar assim, porque é um campeonato muito difícil. É como o Brasileirão, é um campeonato que você tem que ter uma constância grande para conquistar os seus objetivos. Então, é um campeonato muito complicado, muito o próprio Ituano, que foi um dos que não venceram jogando como visitante. É um time que oscila demais dentro do campeonato, né? O Cruzeiro vem sobrando, a gente tem um Grêmio com o Diego Souza sendo importantíssimo, quase sempre fazendo gol. Se o Grêmio ganha, ele faz gol, é quase sempre assim, né? O Vasco, assim como, acho que se não me engano foi o Raniel que disse, a gente tem ganhado mesmo sem jogar bem sempre. E é assim, ninguém vai jogar bem as 38 rodadas, ninguém vai jogar bem 30 rodadas, nem o Palmeiras, nem o Flamengo de 2019 teve, sei lá, toda vez 5 jogos bons, aí um ruim, depois 5 bons, não é assim que funciona. Mesmo se você enfrenta um time que está lá embaixo, por ele precisar vencer, ele pode complicar o seu jogo. Então, é importante você estar pontuando. Fora de casa, se pontuar 3 é melhor, né? Porque tem costume de falar que o empate fora, voltar com um pontinho é bom. Depende da ocasião, é claro. Mas, como o Raniel disse, a Série B mais ainda do que na Série A, porque o desnível é muito grande, né? De quem está lá para baixo, brigando para não ir para a Série C, de quem está lá para cima. Então, é importantíssimo você vencer mesmo sem atuar bem, mesmo sem ter um brilho muito grande. E que foi o que aconteceu com o Vasco. O Cruzeiro vem jogando muito bem. A Ponte Preta aqui também ganha um joguinho ali, depois perde ponto aqui. Também oscila bastante. Então, o próprio Bahia, que começou na liderança, né, no começo do campeonato, tudo mais, vem caindo às vezes também. Mas ali Vasco entrando no G4 é uma boa notícia, né? Porque o Vasco foi relativamente mal nas últimas Série B, né? O Grêmio também vencendo, se mantém lá em cima. E o Cruzeiro vai despontando e o Cruzeiro no momento é espetacular, até pensando na Copa do Brasil, né? Porque apesar de estar jogando bem, de estar num bom momento, o Cruzeiro pega um Fluminense, que é um time de primeira divisão, que é um time que está num patamar acima nesse momento. Então isso é inegável. Então é importante você estar vencendo e jogando bem, que é o caso da Raposa, né? Do Celeste. E é isso aí que eu tenho para falar sobre essa Série B, como sempre, complicada e conturbada, Juninho. Sem dúvida. Você só esqueceu de dizer que o Fluminense é reinado, meu amigo. Esse aí, para ir para a segunda divisão, é mais difícil. Na segunda parte dos jogos, o Grêmio, como você disse, venceu bem. Diego, de novo, olha como esse garoto faz gol. Mas aquele contra o Corinthians, ele errou. Novo Horizontino 1, Tombense 3, olha só! O Tombense, cara, deve estar subindo. Daqui a pouco o Vinícius vai trazer a classificação. Vamos ver. Londrina perdeu para o Vasco, como você citou. O Náutico, o Sport, um empate tradicional, e o Guarani tinha a oportunidade de sair de uma zona complicada jogando em casa, era o último jogo, era só fazer as contas, ganhar de 1-0, talvez não saísse do rebaixamento, mas andaria o que precisa andar a cada 3 pontos. Vamos ver a classificação da Série B, olha lá, como você disse, o Bahia, pequeno tropeço seguido, já traz o Bahia para terceiro lugar, Cruzeiro classificadíssimo para a Série A, pode começar a comemorar, mantém treinamento, faz tudo direitinho, mas pode comemorar, a não ser que o time perca 10 partidas daqui para frente, faltando 23 partidas, que não vai acontecer. Cruzeiro, Vasco, Bahia, Grêmio, Sport. Eu acho muitíssimo difícil que não tenhamos 4 grandes no acesso da Série B para a Série A, em que pese esse Tombense está chegando aí, rapaz, o time ganhou 4 partidas seguidas ou 3 partidas seguidas. 3 partidas, Thiago, dá 9 pontos, parece que dá 10, é tão importante. Tombense, Brusque, Operário. Pois não. Se você olhar ali a parte de vitória, empate e derrota, o Vasco não perdeu ainda. São 13 jogos, perdeu. Tem 6 empates, é claro, é muita coisa, mas tá na segunda posição, tá 4 pontinhos atrás do Cruzeiro só, então não perdeu. Inclusive, se eu não me engano, já teve Vasco e Cruzeiro, se eu não estiver enganado, né? Que é um dos... Foi 1-0. Esse empate do... 1-0 pro Vasco no Maracanã. Foi o gol do Getúlio, né? No último final de semana ali. Aquele gol de peixinho. Então, é claro, são muitos empates. Se você não perder, nessa hora que você for ver... É claro, são 3 vitórias a menos. Mas 3 vitórias a menos
são 9 pontos e a vantagem é só de 4. Então você vê a importância de você perder pouco no campeonato, né, Juninho? Principalmente para essa Série B, né? Que parece que é fácil. Você tem 5 times grandes, mesmo o Guarani campeão brasileiro, e 14 times de um porte médio, só que não tem nada fácil, não. Mas, sem dúvida, a campanha do Cruzeiro e do Vasco tem destaque. O Cruzeiro, pelo número de vitórias, ele tem, né, jogou 13 partidas, ganhou 10 partidas, é um número muito alto. E o Vasco também, com 13 jogos, nenhuma derrota, é uma coisa difícil de acontecer. Na segunda parte da tabela, aquela coisa complicada para os paulistas, né? Você vê os paulistas, 14º, Ituano. Deixa eu fazer o geral. Londrina em 11º, CRB, Chapecoense com uma pequena melhora, Ituano e Novo Horizontino com 14 pontos, 14º, 15º, CSA dividindo a linha para rebaixamento, Náutico, Guarani, Ponte Preta e Vila Nova. Me parece que isso aí, quanto mais cedo a Ponte Preta e o Guarani, e o próprio Novo Horizontino e Ituano, campanha muito baixa, né? Os times juntos, eles não têm 10 vitórias, né? Ali, 3-6, tem 11 vitórias, o que é muito pouco na soma geral. Nossa Senhora, todos os times com saldo de gols 10, negativo, né? Enfim. E o Cruzeiro tem 10, né? Você vê, você juntar todo mundo. Então, era isso que a gente queria trazer para vocês, um novo momento no nosso programa, passando a limpa a rodada, um pitaco a respeito da Série B. Agora vamos para a cereja do bolo do meio de semana, Thiago. Lembrando que o jogo ali vamos ver, Bahia Atlético Paranaense, né? Esse jogo América e Botafogo será na outra semana. Atlético Goianiense e Goiás, um clássico, olha que bonito, né? Atlético Goianiense e Goiás, Fortaleza, Ceará, Fluminense e Cruzeiro, falamos agora há pouco. De novo, Atlético Mineiro e Flamengo. De novo, teremos hoje, na quinta-feira, São Paulo e Palmeiras e Corinthians e Santos. Vamos lá, Thiago. Bahia e Atlético. Só um detalhe, Corinthians e Santos tem no final de semana também, se eu não estiver enganado, né? Então, isso. É a sequência de alguns jogos se repetindo aí. Bahia e Atlético Paranaense, a gente enxerga uma condição melhor para um dos dois? Aquele negócio do Atlético como visitante ser outro time, mas eu acho que o Atlético, quando a gente falou, né, faz acho que umas 2 semanas a gente falou desses jogos, né, assim que saiu o sorteio, o Atlético vem num momento muito bom, o Bahia tá lá em cima na Série B, mas vem numa inconstância maior que o Atlético, então o Atlético favorito sim, para esse primeiro confronto, Juninho. Esse não é fácil não, esse favoritismo eu vou te falar. Teve um ano aí que foi 5-3 esse jogo pro Bahia, na Série A, hein? Tô lembrado no começo do campeonato. Atlético Goianiense e Goiás, uma briga. O quê? Pode falar. Acho que foi o ano dos destaques do time do Bahia, aquele time do José Rafael, que foi pro Palmeiras depois, aí tinha o René Júnior, que foi pro Corinthians. Acho que foi nesse campeonato aí, mas eu tô lembrado também desse jogo. Se não me engano, foi até a primeira rodada. Do campeonato. Primeira e segunda rodada, 5-3, eu vou te falar. Atlético Goianiense e Goiás, sobra um melhor ou os dois estão no mesmo lugar? Eu acho que aí se pesa um pouco o mano de campo. Eu coloco nesse primeiro jogo a vantagem pro Atlético por jogar dentro de casa. Senão seria, se fosse um estádio neutro, 50-50, aí você apostaria no empate, que você corre menos risco, os dois times nivelados um pouco mais para baixo do que para cima, mas eu aposto no time mandante, Juninho. Fortaleza e Ceará também uma cara de equilíbrio, uma equipe se recuperando. Aí se um tivesse em 1000º lugar e outro tivesse em primeiro, ia ser equilibrado mesmo, não tem jeito, né, Thiago? Clássico é clássico, né? Então, e vice-versa, né? Aquela famosa frase do futebol. Essa é do Bruno também, é do Bruno Henrique também. Mas aí tem que ver a situação do Ceará, né? Que sem Vina e sem Mendonça não criou praticamente contra o Cuiabá. Tem que ver então qual vai ser, né? O Mendonça, hoje o jogador mais importante do time, Fortaleza numa pequena crescente. Vamos ter um público espetacular, né? Isso só se acontecer alguma coisa para não ter um estádio praticamente lotado. Então eu também acho que vai pesar um pouco mais para o time mandante. Eu apostaria mais para um empate, mas se fosse pender mais para um lado, eu iria para o lado do Leão, do PC, Juninho. Exatamente. Fluminense e Cruzeiro, temos um favorito? Um da primeira divisão e um da segunda divisão? Eu acho que tem um pouco de favoritismo, apesar do momento do Cruzeiro dentro do seu campeonato ser melhor que o do Fluminense.
tem essa diferença de elenco, né? Elenco de Série A para a Série B. Mas é o que eu falei para você, eu acho que esse confronto ele tá com a mais cara de traiçoeira é esse aí. Se eu pudesse jogar, eu jogava 2 empates e vai para os pênaltis. Mas então eu acho que esse tá com cara de empate, até porque o torcedor do Fluminense não vem lotando o Maracanã em jogos importantes assim, então isso acaba aliviando um pouco a pressão para o Cruzeiro, pressão que eu falo vindo da arquibancada, não é uma pressão por resultado, mas o Fluminense é um pouco favorito desse primeiro jogo sim por jogar em casa, mas tá com a carinha de empate. Eu quero ver esse negócio do Fábio contra o Cruzeiro aí, viu, Juninho? E, não, Fábio e Fred, né? Vieram do Cabuloso, Fred... agora vão jogar contra o Cabuloso. Não fica tite, não. Aquela história tá mal contada até hoje. Você pode ter certeza, alguma coisa aconteceu. Alguém mexeu com a mulher de alguém aí, deu zebra na parada. Atlético Mineiro e Flamengo, parece que o Atlético consolidou com a vitória de ontem um pequeno favoritismo, né, Thiago? O Atlético é um pouco favorito, sim. Não só por ter vencido, mas pelo momento do Flamengo e também por ser um novo time, né? Quando eu falo novo time, eu falo na parte do banco, né? A parte do treinador do Dorival. Então, o Atlético pode usar isso assim a seu favor. E é claro, é a mesma coisa de São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras é favorito. Se São Paulo vencer hoje, vai continuar sendo favorito para esse confronto, mesmo sendo no Morumbi, mesmo o Morumbi estando lotado. Então, são campeonatos diferentes, né? É diferente jogar pontos corridos e mata-mata. E mata-mata é a especialidade do Abel, por exemplo. Então, já me adiantando, Palmeiras é favorito sim contra o São Paulo, mesmo sendo no Morumbi, mesmo que a gente deve ter um público ali para mais de 50 mil pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida, o status do Palmeiras é melhor. O São Paulo, uma estabilidade, mas uma estabilidade em alta, não é uma estabilidade em queda, não é? E Corinthians e Santos, Corinthians um pouco mais favorito, o jogo é na Arena. Eu acho que o Corinthians, vamos dizer, 55% a 45%. Tanto o Corinthians quanto o Santos, isso vai ficar claro pelos dois jogos. Tem posturas diferentes quando jogam dentro e fora de casa. É claro, se o Corinthians perder em Itaquera, ele vai ter que sair para o jogo na Vila mais do que ele sairia se tivesse empatado ou vencido, mas esse jogo é um pouco favorito sim. Devemos ter coisa de 45 mil pessoas também em Itaquera. Um frio danado que promete, né? Porque eu estava lá em São Paulo esse final de semana, estava um friozinho daqueles, viu, Juninho? Mas eu acho que o Corinthians é um pouco favorito, sim, nesse confronto. Por jogar em casa, é muito forte em Itaquera. Mas é dos mais equilibrados também esse jogo, Juninho. E o detalhe é que o Corinthians ainda não venceu clássicos no ano, né? Se tem um momento para isso, é agora. Então vamos ficar atentos aí. Não venceu, mas não perdeu também. Não perde no Itaquera não sei quanto tempo, não é isso, Thiago? O Corinthians ele tem, se eu não me engano, uma derrota em Itaquera na temporada. Uma derrota, e é pro Santos, no Campeonato Paulista, de virada. Isso, de 2-1. O garoto fez dois gols. Tinha sido um gol do jogo. Foi o jogo que gerou um golaço. A demissão do Silvinho. Isso. Foi a única derrota em casa, se eu não tiver enganado. Mas puxando aqui, eu realmente acho que... Perdeu no Paulistão. Inclusive, perdeu para o time Santos, foi no Paulista. Agora não vou lembrar acho que perdeu exatamente. Pro Santo André, alguma coisa assim. Bom, tá feito. Beleza. E o São Paulo também. Gente, era isso. Pois não. Só o Palmeiras venceu no Morumbi, né? Praticamente. Não lembro se teve uma ou outra ali. Então é uma coisa de ter que ficar esperto. Mesmo jogando em casa, tem que estar sempre esperto. Ainda mais quando é mata-mata, Juninho. Exatamente. Gente, hoje, dia 20 de junho, nós fizemos um programa especial, porque nós tínhamos que abordar o Campeonato Brasileiro da Série A, com os seus acontecimentos, com os VARs, né? Com o S aí, não sei se é assim que diz, e a Série B já consolidando a presença do Cruzeiro, do Bahia, do Sport, do Grêmio. Nossa Senhora, os times grandes estão de volta aí, o Vasco. E a Copa do Brasil que vem essa semana é uma semana que você tem que guardar um tempinho aí, na terça, na quarta e na quinta, porque nós teremos jogos interessantíssimos para ser assistido. Aqui no Passando no Olimpo, eu, Juninho Fonseca, o meu parceiro Thiago Cotrim, olha lá, tá, eu não errei o nome, não, eu errei. Não, falei certinho, né, Thiago? Não, tá certo, bonitinho, tá certo. Né? E a parceria e o comando e a produção do Vinícius Falquete, que nos ajudou aqui. Quero agradecer a vocês. Continue acompanhando o nosso trabalho no Juninho Fonseca de Olho no Lance, no YouTube, no Face.
Tenho também o TikTok dando uns pitacos aí, falando mal de uns caras aí que estão enchendo a minha orelha. Enfim, fique com a gente. Muito obrigado, tenha uma ótima semana. Aproveite para curtir o seu trabalho. Estamos indo embora. Um grande abraço. Tchau.